Quando olhamos para o mundo, é impossível não perceber que há algo errado. Eu sou Jéssica Ferreira e hoje eu quero falar sobre batalha espiritual que muitos não enxergam por trás da política. No Brasil, facções dominam cidades, a corrupção cresce e a violência se espalha. Quando olhamos para outros países, vemos fome extrema, colapso social e sofrimento humano, como é no caso da Venezuela e de tantas outras nações. Muita gente acha que é só política, só economia, só problema social, quando na verdade a Bíblia nos mostra um padrão que se repete há séculos. No livro de Juízes mostra que Israel era constantemente atacado por povos inimigos, moabitas, midianitas, cananeus. Mais para frente vai mostrar que povos mais poderosos como a Síria, Babilônia, vieram e trouxeram destruição e cativeiro para Israel. E por que tudo isso acontecia? Simplesmente porque o povo de Israel abandonava o Senhor, passava a fazer o que era mal aos olhos dele, deixava de lado a santidade e começava a tratar o pecado como se fosse algo normal. Cada pecado tolerado, cada coisa que eles faziam de errado era uma brecha que eles davam para o inimigo agir. No livro de Juízes, capítulo 2, verso 11 ao 14, vai dizer assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de seus inimigos. Muita gente hoje se perde em discussões políticas, brigam por lado, xingam, começam a idolatrar políticos como se eles fossem salvadores, mas Deus não está preocupado em quem senta em trono humano, porque Ele é o dono do trono eterno. Entenda que quanto mais a gente se distrai com discussões humanas, mais o inimigo encontra brechas para agir, porque a verdadeira batalha não é política, é espiritual. Quando falamos sobre um cenário espiritual de um país, nós não podemos apenas olhar para fora, a Bíblia nos chama para olhar para dentro. Eu não falo sobre uma igreja institucional, muito menos de uma liderança específica, mas eu falo de nós, como corpo de Cristo. No Brasil, a igreja tem voz, ela influencia a cultura, ela participa de debates, ela está inserida na política, inclusive através da bancada evangélica. Isso não é errado, pelo contrário, o cristão, a igreja, ela pode e deve se posicionar, ocupar espaço, buscar justiça, defender os seus valores. Mas a palavra, ela nos lembra que a força da igreja, ela não nasce da posição que ela ocupa, mas da presença que ela carrega. Antes de qualquer discurso público, existe um altar. Antes de qualquer posicionamento externo, existe uma verdadeira intimidade com Deus no secreto. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13, nos faz refletir, porque o Senhor diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa palavra não é para condenar, mas para nos alinhar, porque uma igreja forte espiritualmente, ela influencia sem perder a essência. Ela ocupa espaço sem se confundir com eles. Lembre-se de algo importante. A boca que fala em público deve primeiro aprender a falar com Deus no secreto, porque uma igreja que mantém o coração no lugar certo, ela se torna a resposta para uma nação. Não por força humana, mas pela autoridade que vem do céu. Quando olhamos para o nosso Brasil, a gente vê crescer a violência, a corrupção, a desordem, o medo se torna algo comum. Isso não fica só nas notícias, mas elas chegam nas casas, nas ruas, nas famílias. E o ponto aqui não é ficar listando problemas, mas mostrar o que tudo isso revela. Quando a ordem se perde e o mal encontra espaço para avançar, isso tudo vai além de qualquer decisão humana. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio
domina, o povo geme. E esse gemido não é apenas social, mas também espiritual. E antes de apontar para sistemas ou pessoas, Deus nos chama para uma responsabilidade espiritual. Porque uma luz enfraquecida, as trevas não precisam lutar para avançar. O pecado dá brecha para o inimigo agir. Quando líderes mentem, quando a igreja negocia princípios. A palavra do Senhor é clara em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. E ela também nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, a pergunta não é se o mundo vai melhorar, porque Deus nunca prometeu que ele melhoraria. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriaria. Isso não é para gerar medo, mas para gerar preparo. Enquanto Cristo não volta, a igreja não foi chamada para se calar e nem se esconder. Jesus disse que a luz não foi feita para ficar escondida, mas para brilhar. Por isso, não é tempo de silêncio, é tempo de discernimento espiritual. A Bíblia fala das 10 virgens. Todas elas estavam esperando o noivo, mas nem todas estavam preparadas. O que o inimigo tenta fazer hoje não é apenas atacar ao mundo, mas distrair a igreja. Ele sabe que existe um avivamento profetizado para a nossa nação, para a América, mas enquanto o inimigo tenta impedir, Deus desperta uma igreja prudente, um povo que está atento aos tempos e espiritualmente preparado. Ainda há esperança. Assim como Israel, que tinha profeta, homens e mulheres de Deus como Esté, Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel e tantos outros, hoje existe ainda uma igreja que ora, que jejua, que busca, que não se vende. E enquanto houver luz, as trevas não dominam. A história prova que quando Deus intervém, toda uma nação pode mudar. No final do século XIX, no país de Gales, um movimento de oração e arrependimento transformou uma sociedade. Milhares de pessoas se converteram, a criminalidade caiu, o consumo de álcool despencou e a moral foi restaurada. Perceba que o avivamento não veio através de política, mas da igreja, homens e mulheres de Deus quebrantados diante de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 4, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pergunta não é apenas o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, mas uma pergunta mais profunda é: onde está a igreja no meio de tudo isso? Onde está o meu coração em Deus? Uma igreja desperta muda cidades. Uma igreja arrependida muda a nação. Uma igreja posicionada, ela derruba fortalezas. Estamos em guerra espiritual, sim, mas Deus nunca perdeu o controle. Assim como Deus levantou no tempo de Israel profetas em meio à corrupção, como Daniel na Babilônia, Deus continua levantando nos dias de hoje. Quem sabe Ele não esteja levantando você para este tempo. Fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Se a luz estiver acesa, as trevas não têm poder. Fomos chamados para fazer a diferença, para impactar cidades, famílias, nações. A mudança que o país precisa começa no altar, no secreto, e não na política. Enquanto houver uma igreja que ora, há esperança para o Brasil, há esperança para o mundo.